Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, pessoal? Tem um gato aqui escalando minhas coisas. Eu sempre tiro os bichos quando eu vou fazer alguma live, vou trabalhar, porque eles ficam escalando as plantas aqui de casa, mexendo nos fios. Então, se em algum momento apagar a luz do ring light aqui, é uma das minhas gatas aqui mexendo. Gente, a proposta de hoje na live é conversar com vocês sobre como começar a pôr limites, a colocar limites, como iniciar esse processo, que foi uma das perguntas que me mandaram essa semana na caixinha de perguntas ali nos stories. Oi, Marcelo, tudo bem? E foi um grande desafio para mim. Eu digo assim que hoje eu tenho essa coragem de me posicionar. Minha mãe brinca, ela fala: Laura, você fala não e você nem treme a boca. Porque pra mim hoje não é não e não tem conversa, não preciso me justificar, não tem disso, né? Mas, oi Cirlei, falei de você ontem, do seu trabalho lindo que você criou aí. Mas eu não era assim, então faz um processo super recente, deve fazer uns 8 anos que eu aprendi a me posicionar e isso é libertador, é criar um espaço seguro para você sentir, para você se relacionar, para você se conectar com o que você é. Então assim, é libertador esse processo, por isso que eu quero falar sobre isso hoje, porque eu sei como é angustiante você não conseguir colocar limites, o quanto você se anula, o quanto você se sente sobrecarregada. E eu, gente, eu era uma pessoa assim que, pra mim, eu falava assim que eu contava uma historinha, isso eu tô dizendo de 8 anos pra cá, eu já tenho 36 anos, então você imagina quanto tempo. Eu falo assim que a gente, às vezes nós contamos umas historinhas pra gente pra não ter que se posicionar, pra não ter que encarar e passar pela cortina de fogo dos processos, né? E a historinha que eu contava pra mim, pra não colocar limites, pra não me posicionar, enfim, para não evitar confrontos, né? Eu falava assim que, primeiro eu contava que eu era uma pessoa muito flexível, e de fato, eu sou uma pessoa muito flexível mesmo, mas eu me agarrava nessa qualidade minha para justificar uma falta de posicionamento. Então eu falava que eu tenho um coração muito bom, que eu sei ceder, que eu consigo perdoar, que eu estava assim ajudando, era isso que eu contava pra mim. Essa historinha que tipo, ai meu Deus, como eu sou uma pessoa boa, eu estou evitando um conflito, não estou falando não estou desagradando para que a pessoa fique bem, nossa, como eu sou uma pessoa boa. Então era isso que eu contava, que eu era uma pessoa muito boa, muito compreensiva, uma pessoa muito flexível, mas no fundo, gente, eu tava pagando um preço altíssimo, eu tava me sentindo sobrecarregada, tava me sentindo explorada, e pra mim uma palavra que vem muito forte injustiçada. Tem um batom aqui na minha boca. Então eu tava me sentindo injustiçada nas minhas relações. Eu me sentia explorada de fato. Só que eu não conseguia bancar o meu posicionamento de falar, não, como eu brinco, né? Na casa do Senhor não existe Satanás, gente. Aqui não, na casa aqui não é mãe Joana. Então eu não conseguia fazer esse processo. E como que eu me sentia, né? Eu vou falar sobre isso para vocês perceberem onde vocês estão no processo de vocês. Mas algo que acontecia comigo, oi Salete, bom dia. O que acontecia, gente, eu chorava. Por exemplo, se você fizesse algo que desrespeitasse, ultrapassasse um limite que eu tenho, eu não ia falar nada, lembra? Que eu tava com aquele discurso, eu sou muito compreensiva, eu vou flexibilizar porque, é o jeito dela, vou ignorar o jeito dela. Mas aqui dentro eu tava fervendo no ódio, eu tava só na força do ódio, de tanta raiva de não conseguir pôr limites. Eu falo assim que a raiva foi um grande processo, gente, eu sentia tanta raiva, mas entenda assim, eu nunca fui uma pessoa explosiva, eu nunca fui uma pessoa de tratar mal os outros por conta da minha raiva. A minha raiva eu tinha consciência que era minha, mas eu não sabia de onde ela vinha. Então assim, tem 2 fatores principais que eram a causa da minha raiva. E uma delas, desde pequena, era eu não conseguir me posicionar e colocar limites. Então eu me sentia o tempo inteiro invadida. Era como se em nenhum momento eu me sentisse segura e protegida, porque não tinha aqui um limite me protegendo. Então as pessoas vinham, faziam o que queriam, assim, né, dentro de uma condição, vamos falar assim, de um limite mesmo aceitável, mas que pra mim não era. E eu ficava com muita raiva, então eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia me expressar.
Aí quando a pessoa saía, como eu falei, eu não falava nada pra pessoa, eu ficava chorando, chorando de raiva, não era chorando de tristeza, eu sentia uma raiva tão grande, nem a minha raiva eu conseguia expressar e usar essa raiva para trazer algo à tona, eu só chorava. Então esse foi um grande processo de libertação. E aí, lógico, né? Como quem não sabe colocar limite, quando começa a aprender, pode ser que aconteça o que aconteceu comigo. Que eu comecei a gostar disso. Eu falei, nossa, que é muito bom, então eu consigo me sentir segura, eu consigo fazer algo por mim. Eu comecei a gostar disso. E aí eu fui de um extremo ao outro, que é uma pessoa que sentia raiva e não conseguia colocar limites, não conseguia se expressar, se comunicar, né, dentro do que estava acontecendo dentro de mim. Para o outro limite, que é uma pessoa que eu era muito, como que seria a palavra? Muito ríspida, vamos dizer assim. Aí a minha mãe também dizia, né, as pessoas têm medo de você. Então assim, eu saí desse ponto onde eu me sentia invadida, onde eu me sentia sobrecarregada, injustiçada, para esse outro ponto onde eu atacava. Essa é a palavra, eu atacava as pessoas. Então quando eu percebia que um limite estava sendo invadido, a minha proteção, a minha defesa era atacar de uma forma agressiva. Eu não sabia dizer isso de uma forma sensata, assim, moderada, né? E aí minha mãe sempre dizia isso, as pessoas têm medo de você. E eu falava pra ela, mãe, se não tem respeito, vale o medo. Era esse o discurso. Então, hoje eu consigo encontrar esse caminho do meio e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Eu não sei como que vocês se sentem em relação a colocar limites, mas eu até fiz 2 desenhinhos aqui, gente, primeiro para entender a importância do limite, tá? Então, ignorem a minha habilidade artística, que eu sou aquela que não consigo desenhar nem estrelinha, tá? Então, imagina que você é esse pontinho aqui no meio e esse círculo é o seu limite, tá? Ontem eu coloquei uma enquete perguntando se você acredita, né? Perguntando para as pessoas se elas acreditam que colocar limites se é algo que traz uma liberdade ou se é algo que restringe. Nossa, tô rindo de nervoso, estou me identificando totalmente. Estava falando justamente sobre isso, minhas irmãs. É libertador e o processo ele tem etapas para serem cumpridas, tá? Então assim, não tenha pressa porque senão corre o risco de cair nesse extremo como eu. Mas entenda que vale a pena, gente, vale a pena encarar cada medo, cada desconforto. Porque quando a gente tem medo de colocar limites, de se impor e tudo mais, parece que o outro é gigante e a gente é pequenininho. Então assim, quer fazer de tudo para fugir disso, né? Então, o que acontece? Então, esse medo, né? Desculpa, eu coloquei a enquete perguntando então se você entende que isso é libertador ou se isso é uma restrição, os limites. E eu quero mostrar esse outro super desenho de Picasso que eu fiz, que seria dentro das relações. Então, você tem o teu espaço, os teus limites, eu tenho o meu. Existe um espaço, gente, em que nós podemos flexibilizar. As relações, elas são trocas, não importa que relação, que tipo de relação que é, elas são trocas. Então existe um espaço, eu não vou chegar dentro de uma relação, por exemplo, você é minha amiga e esse é meu jeito, me engula, aceite, enfiar a goela abaixo. Não, então existe acordos aqui, certo? E essa dança, então, tanto no dar e receber, quanto na flexibilidade de eu vou ceder dessa vez, você cede nisso. Só que os limites, lembra esse desenho? Eles vão proteger aquilo que é inegociável. Ou seja, o que eu não estou disposta a ceder, porque isso é muito importante para mim, isso é uma prioridade, isso está ligado com os meus valores. Isso significa que se nessa troca, nessa dança da relação, isso aqui é o que eu consigo ceder, isso é o que você consegue ceder, para que nós possamos nos relacionar com intimidade, com segurança, com respeito. Né? Eu falo assim que pra mim o respeito ele é mais importante que o amor, porque se eu te amo e você me ama, mas você é incapaz de me respeitar, eu vou sair muito ferida nessa relação. Então antes de você me amar, antes de eu te amar, eu preciso praticar o respeito, respeitar o que é importante pra você, o que você dá conta, o que você consegue me dar, para que essa troca possa existir de uma forma segura, protegida e nós possamos nos aprofundar nessa relação, criar mais vínculo, mais intimidade na troca, certo? Então o que acontece? Essa dança, esse limite, ele vai dizer, opa, você só pode vir até aqui, eu só vou ceder até aqui. Daí, quando eu vou na sua direção,
É a mesma coisa, você vai comunicar, você só pode vir até aqui. Então, eu posso ceder, abrir mão disso. Isso aqui eu não posso. Porque isso aqui mexe, o limite ele diz, isso aqui mexe em questões muito importantes para mim, em valores muito sagrados e importantes para mim. E a partir do momento que eu cedo, que eu permito que você invada esse espaço, que eu flexibilizo em algo que está dentro desse limite, eu estou sendo prejudicada, eu estou me sentindo ferida, eu estou sendo injustiçada, eu estou me sentindo sobrecarregada, ou seja, eu começo a dizer que tá tudo bem você estar bem e tá tudo bem eu não estar. Ceder onde existe um limite, onde deveria ter um limite, é você comunicar para a pessoa que ela é mais importante, que tá tudo bem você não ficar desconfortável, mas tá tudo bem, eu posso ficar desconfortável, eu posso me sentir invadida, entende? Onde você tá se colocando em relação às pessoas, nas relações, e o limite é para dizer, você é importante, eu também, eu assim como você, eu tenho os meus desejos, as minhas necessidades, minhas prioridades, assim como você, então você vem com o teu combo, eu venho com o meu, e a gente olha para isso, e aí, o que a gente pode ajustar? Entende? Não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. Então são regras, vamos dizer assim, condições que nós estipulamos para nós mesmas, identificando o que é importante e aí sim comunicando os outros. Os limites, gente, eles existem para serem comunicados. Então a gente expressa, a gente comunica o nosso limite. Eles não são feitos para serem negociados. Não existe, o meu limite não é para ser negociado. Isso aqui é uma placa dizendo, é só até aqui que você pode vir. Se você quer invadir isso aqui, a gente não pode mais se relacionar. Não tem como nós permanecermos nessa relação se você não entende que é só até aqui que você pode vir, certo? E lembra que eu falei da enquete? Eu entro num assunto aqui e vou mudando, né, gente? Se eu estiver indo muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, ficou um pouco confuso o que eu estiver falando, pode mandar aqui, tá? E aí eu coloquei aquela enquete, se você acredita, né, como é pra vocês, você acredita que existe um limite na nossa relação, vamos supor que nós somos pessoas que convivemos juntas, existir um limite, o seu limite e o meu limite, você entende que isso é algo que liberta a nossa relação, ou você entende que é algo que restringe? Como é isso pra você? Busca isso dentro de você. Quando eu penso em limites, eu penso em algo que é restritivo, eu penso em algo que tá libertando. Tá? Então, por que eu tô falando isso? Exatamente, nem todos têm essa consciência. Exatamente por isso que eu tô compartilhando com vocês. Porque é algo que eu experienciei, algo que eu experiencio e eu vejo o antes e o depois. Aquela pessoa que estava sempre me protegendo, o mundo era um lugar perigoso, as relações eram lugares perigosos porque poderiam ser sinônimos de exploração. E hoje eu consigo transitar em qualquer lugar, consigo transitar em qualquer relação, porque eu consigo me bancar. Então é por isso que eu quero compartilhar com vocês, para que quem não tem essa consciência comece a trazer uma percepção sobre onde você está se colocando e como você está se colocando em relação a tudo que acontece dentro de você, tá? Então, gente, quando a gente pensa em limite, muitas vezes a gente imagina, por exemplo, uma cerca, igual isso aqui que eu coloquei, né? O meu desenho de Picasso, né, gente? Uma bolinha aqui, né? Então parece que é algo que está limitando, como o próprio nome diz. Mas o limite ele existe para que você possa se relacionar com segurança, para que as relações possam existir. Então imagina você, hoje você mora em um lugar, seja uma casa, um apartamento, um camping, sei lá onde você mora, né? E tem provavelmente alguém que mora ao lado, seja no apartamento ao lado, o teu vizinho, né? Imagina, e entre vocês existe esses limites, que pode ser um muro, pode ser uma cerca, pode ser uma parede, certo? Então, esses limites estão dizendo, aqui é o seu espaço, essa é a tua casa, o teu lar, o teu apartamento, é aqui que você mora e isso aqui é teu, mesmo que seja alugado, isso aqui é teu, certo? Tá dizendo, esse é o teu espaço. Quando você tem a clareza de esse é meu espaço, você se sente livre para morar ali, para fazer o que você quer ali, é a sua casa. Então, isso te dá uma segurança, isso te dá uma proteção, isso te dá, vamos falar assim, autonomia, liberdade. Tem mais alguma palavra que não tá vindo agora? Mas seria isso, é a sua casa. Na sua casa, se quiser andar pelada, se você quiser andar de pijama, se quiser andar de argila no rosto, se quiser ficar jogada no sofá, é a sua casa, você faz o que quiser. Isso é o limite. Este é o meu lar. Daqui pra dentro,
Eu vou experienciar a minha vida, a minha relação comigo mesmo, do jeito que eu entender que é mais gostoso, mais confortável, mais livre, certo? Isso. E aí, já vou falar o que você comentou aqui, tá, Pamela? A Pamela colocou limites é restrição para um e liberdade para outro. Já vou falar sobre isso. E aí, o que acontece? Se não existisse esse muro, essa cerca, essa parede, imagina como você se sentiria num quadrado, morando você, não sei se você tem família ou não, enfim, quem mora no seu lar, e nesse mesmo quadrado, morando a pessoa que mora na casa ou no apartamento ao lado. Vocês dividindo esse mesmo espaço. Como que seria isso? Como seria você acordar de manhã, você ir dormir, se de repente você gosta de dormir pelada, ou com uma camiseta velha, aí você já tem que começar a se preocupar. Nossa, que roupa que eu vou pôr então para eu me sentir segura? O espaço ali, se você quer trabalhar, você está dividindo, vocês estão dentro do mesmo espaço, e você gosta de trabalhar com música e a outra pessoa gosta de trabalhar com som. Entende então que o limite nessas condições, ele é libertador, porque ele te dá condições de você se relacionar, se sentir e fazer escolhas que fazem sentido para você, que estão alinhadas com o teu valor, com os seus valores, com aquilo que você quer viver. Então é como se você tivesse ganhado o passaporte para viver a tua vida. Fala, olha, isso aqui, faça o que você quiser, espero que você faça bom uso com isso, né? Limites, então comentando ali o que ela colocou, limites é a restrição para um e a liberdade para outros. Sim, mas quando os meus limites, pode ser uma restrição, mas quando os meus limites, eles são desconfortáveis para você, significa que de alguma maneira você estava se beneficiando da minha falta de limites. Então sempre que alguém fica... Nossa, gente, hoje as palavras estão tudo fugindo da minha cabeça, mas assim, sempre que você fica... Vamos falar assim, eu coloco um limite para você e você fica brava, você reage ao meu limite, significa que você estava se beneficiando de alguma coisa, da minha falta de limite. Alguma coisa você estava tirando vantagem, alguma coisa você estava ganhando com isso, certo? E isso é uma coisa de desequilibrar a relação. Então, as pessoas que elas não conseguem colocar limites, elas ignoram o que sentem. E, gente, isso é um processo muito importante, tanto na cura do seu feminino, que é a sua relação com o que você sente, tá? Então, tanto homens quanto mulheres têm o feminino. E o feminino é a expressão do que você sente. Então, a pessoa que ela não consegue colocar limites, ela ignora, como eu disse, né? Isso não é importante. E um processo para vocês começarem, gente, é validar. Isso aqui pode ser algo simples e pequeno para mim. Desculpa, simples. Mas isso é importante. Se isso tá me magoando, isso é importante. Acabou. Lembra que eu falei? Limites não são para ser negociáveis. Acabou, não tô discutindo. Eu tô falando que isso me fere, isso me magoa. Se pra você isso é algo bobo, relevante, isso é teu. Pra mim é. Eu tô validando o que eu sinto. Se eu tô triste, se eu tô me sentindo injustiçada, se eu fiquei ressentida, tá mostrando que isso é importante pra mim, senão eu não teria ficado chateada. E o que você sente importa pra você, porque você mora dentro desse corpo. Você se relaciona consigo mesmo, então para de ficar se medindo o que você sente, dando importância e relevância ao que você sente, se medindo e se baseando pelo que os outros pensam, certo? Então, se pra você, você fica chateada quando alguém fica atrasada, acabou. É importante pra você. E agora o que você vai começar a fazer é comunicar isso. Então, o processo, gente, de começar a colocar limites, alguém perguntou ontem, dá algumas dicas. Ele passa pelo processo de você saber quais são os seus limites. Se eu perguntar para você hoje, quais são os seus limites? Você consegue dizer com clareza, olha, Laura, vou dar um exemplo meu, tá? Pausa para beber água aqui. Por exemplo, e o limite, gente, ele não é algo assim que nem... Às vezes esse limite, a gente tem a sensação que é um conflito que precisa acontecer. É algo que você vai comunicar. Então, conforme você vai se relacionando com os outros, você vai comunicando. Assim como a pessoa acaba descobrindo se você gosta de futebol ou não, se você gosta de dormir cedo ou tarde, o que é importante pra você. O limite, ele vai entrar ali. Conforme a gente vai se relacionando, eu vou comunicando. Tô dizendo, isso aqui eu aceito, isso eu não aceito, isso eu permito, isso não... Entende? Então, é algo tranquilo. Agora, se você... Tô comunicando e você... ultrapassa, aí eu preciso ser firme. Eu preciso ser firme e me posicionar, dizer, não, isso aqui eu não aceito.
tá? Então, existe esse momento que você vai impor o seu limite, que é quando você não comunicou, a outra pessoa não sabia, e agora você deixa isso bem claro. Bem claro. E quando eu falo bem claro, gente, é importante dizer que não existe isso de dar indireta, de deixar subentendido. Porque isso era outra coisa que eu fazia. Na minha cabeça, eu estava sendo super claro. Então, vamos entrar num acordo aqui, num consenso aqui. O claro, o óbvio, só é óbvio quando ele é dito, certo? E se meu limite não fizer sentido para outra pessoa, eu preciso argumentar? Isso é algo muito pessoal. Depende da intimidade. Se você é uma pessoa importante para mim, eu argumento. Se a gente não tem intimidade, não, eu só comunico. Isso sou eu, tá, gente? Aí cada uma vai. Por quê? Porque quando eu tô argumentando, Laura, eu tenho a sensação que eu tô me justificando. Eu preciso me explicar. E eu acho que, como eu lembro que eu falei do respeito, eu acho que algo é importante pra mim já é um motivo suficiente pra você respeitar o que eu tô falando, pra você não fazer. Entende? Então, eu não gosto de ficar me justificando. E eu vejo que isso é uma coisa muito forte na nossa cultura. Oi, tudo bem? Você pode entregar um gás aqui? Sabe o que que é? É porque eu tô fazendo almoço e o meu filho precisa ir pra escola. Pergunta se a pessoa pode entregar o gás. Pode ou não pode? Você pode, entende? Parece que sempre tem que vir com uma justificativa. Na nossa cultura sempre tem. Eu fiz um trabalho pra você, eu tenho que me justificar se eu quero te cobrar por algo que eu te ofereci. Sendo que oi, tudo bem? Quando você consegue me pagar? Eu já fiz a minha parte. Eu não preciso ficar me justificando por que eu preciso do meu dinheiro, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Entende? Então, Laura, eu não gosto dessa ideia de eu ter que ficar me justificando o tempo inteiro, sabe? Mas, por exemplo, eu e minha irmã, nós lançamos uma viagem pro Peru em novembro, tá, gente? Se alguém tiver interesse de ir, me manda mensagem no direct depois. E aí, quando nós fomos organizar, nós já tínhamos lançado no dia 11 de novembro, e quando nós fomos fechar as passagens, os ingressos e tudo mais, nós vimos que ficaria melhor no dia 10. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para as pessoas que tinham demonstrado interesse em fechar, comunicando, né, a viagem foi alterada para o dia 10. E a minha irmã falou, mas a gente não vai falar o porquê? Eu falei, não, eu tô comunicando já. Aí ela falou assim, ai Laura, esse seu jeito. Daí eu expliquei pra ela, falei, olha, presta atenção. Se eu falo pra você que a viagem foi alterada pro dia 10, nós estamos organizando essa viagem, eu entendo os motivos pelo qual essa viagem foi alterada. Se eu trago pra você que ainda não me contratou, que ainda é uma pessoa interessada, mas não é uma pessoa envolvida na organização, e pensa que é um grupo, e eu falo pra você, olha, dia 10 porque melhora a condição disso, daquilo, e você fala, ai, mas você tinha falado dia 11, dia 10 fica ruim pra mim, sei lá o quê. Aí, isso não é uma negociação. Eu tô comunicando. É diferente da gente estar tomando uma decisão, aí eu trago meus argumentos, você traz o seu, a gente vai fazendo essa dança, ajustando, modelando, até que a gente chegue em algo final, certo? Mas aqui não. Então, assim, isso é muito pessoal, tá? Tô falando algo meu. Mas, como eu falei, isso é muito forte na nossa cultura brasileira. O se justificar, o argumentar, tá? E eu já nem lembro mais o que eu tava falando. O que eu tava falando, gente, antes de gente entrar nesse assunto? Tá, enfim, eu vou seguir aqui então o que eu tinha anotado. Se alguém lembrar aí o que eu tava falando antes de a gente entrar nesse assunto do argumentar e do justificar, traz aqui, tá? Então o que acontece? A pessoa que ela não consegue pôr limites, ela acaba cedendo com essa ideia de, é o jeito da pessoa, e depois ela se arrepende, porque ela não queria ceder, aquilo era importante pra ela só não conseguiu bancar que aquilo era importante pra ela, né? Lembrei o que eu tava falando, sobre comunicar isso. Então, a gente vai comunicar assim como quando a gente tá conhecendo uma pessoa. Eu não sei se você gosta de comer alface ou não, eu gosto de comer a sobremesa antes, você pode gostar de comer a sobremesa depois, entende? Então, isso a gente vai comunicando. Isso não precisa de ser de uma forma agressiva. Então, eu vou pegar e falar assim, só que como você vai comunicar algo que você não sabe? Lembra que eu perguntei? Se eu perguntar pra você hoje, quais são os seus limites? Você pode conseguir identificar situações, momentos que você viveu e que você se sentiu, como eu falei, injustiçada, ressentida, explorada. Mas você é capaz de dizer qual era o limite de cada uma daquelas situações? Porque como você vai começar a colocar limites se você não sabe qual que é o teu limite? Então,
o processo é isso, de começar a identificar, opa, eu me senti ressentida, opa, eu fiquei com raiva nisso, eu me senti explorada, eu me senti injustiçada, reconhecer. E para isso você precisa de um estado de presença, você precisa observar. Onde é que você se sente dessa forma, que você se sente assim? Por quê? Porque ali tá comunicando algo que talvez nesse momento você não sabe dizer, mas ali disse, apita, pi, 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 pi. Alguma coisa foi invadida aqui. Você ultrapassou um espaço que você não deveria estar ultrapassando. Então, esse sentimento, lembra que eu falei, por isso você precisa validar. É o seu sentimento que vai comunicar sobre o que existe no mais profundo, no mais verdadeiro sobre você. É o sinalizador do painel. Acendeu a luzinha. Olha essa luzinha. Se isso é algo pequeno para mim, não importa. Sinalizou no teu painel. Tá comunicando sobre você, tá? Meu ring light tem vida própria aqui. Então, são os seus sentimentos que vão sinalizar. Opa, e aí depois você vai começar a identificar. Ah, tá, então aconteceu isso. Vou dar um exemplo meu, gente. Eu não tô conseguindo pensar coisas sem ser o que eu vivi hoje. Eu tinha uma amiga, eu sou pontual, né? Eu sou uma pessoa pontual. E eu tinha uma amiga, e quando temos sentimentos de culpa por não nos justificar... Tá, já vou voltar aí, tá? Só vou dar esse exemplo. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que ela sempre se atrasa. Então, sabe aquela pessoa, já tô saindo, e a pessoa tá entrando no banho? Entende? Tô quase pronta, você chega lá, a pessoa tá se trocando. Então, era isso. Então, eu tava pronta no horário, a gente combinava de sair, e eu ia dar carona pra ela toda vez. E ela, era isso, tô quase pronta. Chegando na casa dela, a menina não tinha nem tomado banho ainda. Então, o que acontece? Por muito tempo, lembra que eu falei, eu não conseguia me posicionar, pra mim era, ai, é o jeito dela, ai, meu Deus, eu vou ajudar essa pessoa aceitando como ela é. E aqui dentro eu tava bufando na força do ódio. Então, o limite é entender, opa, então o que tá acontecendo aqui? O meu limite é a pontualidade. Então, quanto que você consegue ceder? Atrasar quanto pra você é ok? Meia hora, tá ok? Uma hora, tá ok? Quanto você consegue ceder se pra você pontualidade é algo importante, tá? Dando um exemplo. Então, alertou aqui, comecei a bufar de ódio, o que foi ultrapassado? Ah, o que aconteceu? Bom, a gente combinou de sair tal hora, cheguei aqui, ainda é tal hora, a pessoa ainda não tá pronta. Então, esse é um limite. O meu limite é, eu não aceito que você atrase mais que tanto tempo, certo? E aí o limite você precisa de firmeza. Aí a Rita colocou. E quando temos sentimentos de culpa por não nos justificar e dizer não. Rita, uma coisa que eu aprendi muito claro na minha vida, eu sou terapeuta, eu trabalho facilitando meditações também, que os sentimentos, quando a gente olha para eles, quando nós sentimos os sentimentos, eles vão sendo integrados e muitas vezes a gente consegue fazer com que eles desapareçam, vamos dizer assim, né? A minha raiva, se eu sentir liberar, expressar a minha raiva, ela vai aliviar. A minha tristeza, se eu chorar a minha tristeza, ela vai aliviar, entende? A culpa é o preço que a gente paga por amadurecer e adultecer. Eu demorei muito para entender isso na minha vida. E era isso que eu fazia de tudo para não entrar em contato com a culpa. Até que eu aprendi e entendi, né? Foram duas terapeutas que me ensinaram. Uma foi a Ariana Schlesser e outra foi a Rosângela Teixeira, tá? Então foi a partir do que eu aprendi com elas que eu entendi e trouxe isso pra minha vida. Que amadurecer, se tornar adulto, é ir apesar da culpa, tá? Então quando a gente não quer sentir culpa, é a criança. O medo de dizer não, desagradar, vem dessas limitações. Então é ir com culpa. É eu expressar e bancar a minha culpa. Eu sinto a minha culpa, eu sinto essa angústia. E por isso, lembra, o feminino, entrar em contato com a sua emoção, o sentimento é de tô sentindo culpa, mas eu preciso entrar em contato com isso. Porque é o preço que se paga, é o que se requer para você adultecer, tá? Então, trazendo aqui porque foi algo muito importante pra mim. Então, identificando. E essa amiga, então, lembra que eu falei? Eu não conseguia pôr limites, então eu sempre cedia, flexibilizava, fingindo que eu era compreensiva. Essa era a justificativa. Eu vou ceder, eu vou flexibilizar porque eu sou muito compreensiva com você. Ah, eu entendo que esse é seu jeito. E aqui, na força do ódio, tá? Às vezes eu falo não pela culpa, volto atrás, daí potencializa a culpa. Exatamente, potencializa também o quê? Não tem limite. Então imagina que você tem uma garagem, eu vou lá e enfio o meu carro. Oi vizinho, tudo bom? Posso colocar só 1 metro aí? Posso. No outro dia eu vou lá e coloco 2 metros, você não fala nada. Outro dia 3 metros, depois eu tô lá estacionando na sua garagem e você que se vira com o teu veículo. Então é isso que não ser firme
Faz. E essa amiga era a mesma coisa. Ela falava, ai, gente, já combinou. E você não tá pronta? E sempre a mesma coisa. Porque eu não colocava limite, ela cagava pra mim. Cagava pra aquilo que eu tava colocando como importante. Até o dia que eu falei, oi, você tá pronta? Tô quase pronta. Parei na casa dela, entrei. Ela tava no mesmo estado, saí e falei, então tá, pega um Uber, táxi, o que você quiser e a gente se encontra lá. Acabou. Entende? Isso é limite. Entender que o que você faz eu não aceito tem consequências. É isso com criança, é isso com adulto, é isso com qualquer ser humano, não importa a idade. Então imagina, na próxima vez eu vou fazer uma coisa. Não existe. Limite é para ser firme. Entende que limite não é para agradar. Limite não é feito para agradar. Limite não é feito para ser negociado, é para ser comunicado. Entenda isso, gente. Não é para negociar, é para comunicar. Acabou. Imagina que você vai num restaurante. O restaurante tem as regras de funcionamento deles. Você tem as suas regras de funcionamento para uma relação. Então, se eu chego no restaurante, eu vou saber o que? Se é à la carte, se é por quilo, se é buffet livre, não é? Cada restaurante tem as suas condições. Se é rodízio. Então, eu entro no restaurante e eu vou dar uma olhada como que funciona esse restaurante. Se o restaurante é por quilo, esse é o funcionamento dele. Adianta sentar na mesa e falar, eu quero à la carte. Não, vai lá, faz um à la carte pra mim. Se eu não estou de acordo com as regras desse restaurante, eu que levante a minha bunda e vá comer em outro lugar. É a mesma coisa nas relações. Eu funciono desse jeito. Olha, é como se fosse assim um cardápio. Pra se relacionar com a Laura, ela tem isso de qualidade, ela tem esses limites, ela tem esses defeitos. Serve pra você? Serve? Ah, isso aqui serve, isso aqui a gente precisa ajustar. Ok. Em algumas coisas a gente ajusta. No menu do limite, não. Isso aqui eu só tô comunicando, não tô pondo na mesa pra gente discutir. Isso que precisa estar claro pra vocês. Que o seu limite é o você sinalizando até onde a pessoa pode ir. E acabou. Não tem disso, de que hoje eu vou ignorar, só última vez que eu vou ignorar, hein? Última vez que eu vou perdoar, última vez que eu vou tolerar. E eu não tenho nenhuma consequência pelo que eu fiz, pelo que eu invadi do teu espaço, não acontece nada comigo? Então, qual é a motivação que eu tenho para agir diferente? Fala pra mim. Se eu faço algo que te desrespeita e você fala, tá bom, mas na próxima... Aí eu falo, tá, não aconteceu nada mesmo, na próxima eu vou lá e faço de novo. E aí, você tá achando que vai acontecer o quê? A pessoa vai reconhecer quão magnífica que você é, como você é uma pessoa bondosa, compreensiva e generosa, e ela, por conta própria, vai começar a te tratar diferente? Isso é uma fantasia que você está criando, porque na prática, no amadurecer, adultecer, não é isso que acontece. É você invadiu, agora tem consequências. Entende? Agora você arca com as consequências. Certo? E assim como a gente arca, banca culpa quando a gente diz não, quando a gente desagrada, a gente banca culpa, a gente também tem o nosso preço nisso. Você também precisa ter, para que esse limite seja firme e estabelecido. Então você imagina que eu vou lá, peço um cartão do banco, eu estouro o meu limite. E aí eu vou falar pro banco, nossa, eu não sabia que quando eu passava eu tinha que pagar essa fatura. O que você acha que o banco vai falar pra mim? O problema é teu se você não sabia, agora você dá o seu jeito e pague. Esse é o preço. Então, gente, na vida adulta é isso, tudo tem um preço, tudo tem uma renúncia. Então, se não tá custando pra outra pessoa, tá custando pra você. E o relacionamento é 50%. Eu dou 50%, você dá 50%, para que a gente possa permanecer juntos. Não importa qual é a relação, seja de trabalho, seja cliente e empresário, seja de amigo, seja de família, não importa, né? Quer dizer, pai e mãe é exceção, mas entende? Eu te dou meus 50 e você me dá os seus 50 aí. Senão isso desequilibra, senão essa brincadeira já não ficou legal, certo? Então, se você não está disposta a aceitar meu limite, a gente não pode continuar se relacionando. Então é entendendo isso, que tem consequências. E se você tá sempre perdoando, eu tô sempre flexibilizando, cedendo, sou sempre maleável, tá sendo muito confortável para outra pessoa. E como que você tá aceitando estar aí dentro? Como que tá aqui dentro? Tá tranquilo? Flexibilizei, tá tranquilo? Ou tô aqui me sentindo magoada e esperando um reconhecimento? Porque eu não vou me posicionar, não vou colocar limites, porque por trás disso existe o meu medo de ser rejeitada, o meu medo de não pertencer, né, o pertencimento, o medo de conflitos, o medo de desagradar. Então, para não encarar tudo isso,
Ai, gente, peraí que eu não vi o que vocês mandaram aqui. Aprender não é uma frase completa, que não é uma frase completa, foi libertador. Exatamente. É uma frase completa pra mim também. E é isso, entende? De entender as consequências que existem. Então, quando a gente pega na criança, que a criança ela precisa de certa forma ser conduzida por alguns caminhos, respeitando a individualidade dela, mas ela precisa de uma certa orientação, isso fica mais claro. Então, se a criança não faz a tarefa hoje e não acontece nada com ela não faz a tarefa amanhã e não acontece nada com ela, quando você acha que ela vai começar a fazer essa tarefa? Porque não tem barreira aqui, não tem nada acontecendo. Então é a mesma coisa com você. Então, como eu falei, por exemplo, no exemplo que eu dei dessa minha amiga foi isso. Eu nunca mais passei para buscá-la. Eu entendi que ela nunca estaria pronta no horário, ela não cumpria o nosso combinado, então eu não estaria mais à disposição disso. Então, isso é em várias pequenas coisas, várias pequenas situações, tá? Então, entendendo como que você coloca e como você banca os teus limites, tá? Então, você não tá colocando limites, você não tá bancando, firmando esse espaço que é seguro para você, quando você cede em coisas e depois você se arrepende, ele tá comunicando, faltou um limite. Eu cedi em algo, por isso que eu falo, gente, se você quer fazer um favor pra mim, se você quer fazer algo por mim, faça porque você quer. Lembra que eu coloquei ali nos stories que me acompanha? Que um parâmetro que eu tenho pra ajudar os outros, uma análise que eu faço eu comigo mesma. Se essa pessoa não me agradecer, eu vou me sentir mal? Se essa pessoa não for recíproca, como eu vou me sentir? Então, se eu fizer algo por você, uma ajuda, você me pediu uma ajuda ou você me convidou para algo, se eu chegar lá e for ruim e eu ficar chateada, ficar com raiva, significa que eu não queria ir, eu fui por você. Então, acaba que eu entrei com ressentimento porque eu tinha uma expectativa. Eu esperava eu estava querendo uma validação, eu estava querendo reconhecimento. Eu não fui porque verdadeiramente eu estava com vontade de ir, eu estava com vontade de estar na sua companhia. Eu fui para te agradar, entende? Então, isso é a mesma coisa, no sentido de, se eu faço isso esperando algo em troca, né? Quando eu faço algo por alguém, quando eu estou cedendo e depois eu me arrependo, significa que eu passei por cima de algo que era muito importante para mim. Eu coloquei algo que é muito importante para mim em segundo plano e coloquei você como primeiro. E a falta de limite, ele faz isso o tempo inteiro, porque se você não tem limites, você não consegue dizer não para não desagradar. Não para não desagradar, o que acontece? Você vai estar sempre disponível. Uma pessoa que está sempre disponível. E uma pessoa que está sempre disponível, os planos dela, o projeto de vida dela está sempre em segundo lugar. Então é como se o seu sempre fosse mais importante, porque eu estou disponível. Se você me chamar, eu vou. Se você me convidar, eu vou. Se você precisar de mim, eu vou fazer isso por você. Se você pedir minha ajuda, eu vou fazer, porque eu não consigo falar não. Entende? Então, se eu estou sempre falando não, se eu estou sempre falando sim pra você e o meu dizendo, o meu fica pra depois. O que é importante pra mim fica depois eu dou um jeito. Entende? Eu vou acabar vivendo a vida dos outros. Eu vou acabar estando a serviço do plano de outras pessoas. Porque eu não consigo entender que o que é importante pra mim é uma prioridade. E para que seja uma prioridade, em alguns momentos eu preciso dizer não pra você. Seja porque eu não estou disponível, porque eu não estou em condição ou porque eu não quero. Imagina você aceitando tudo que te pede, mesmo que seja uma coisa boa. Às vezes é uma coisa boa. Ontem mesmo, eu tava aqui, né, terminei de atender à noite e aí recebi uma mensagem, uma foto de um bolo maravilhoso. Até lembrei agora, vou lá comer hoje à tarde. Um bolo de milho maravilhoso e a pessoa mandou, oi, vem aqui jantar? Vem comer milho, né? Bolo de milho. Oi, Isa, tudo bem? E aí, na hora eu vi que eu tinha outras coisas pra fazer, eu queria me organizar pra live, eu queria fazer meu escaldapés. E eu falei, oi, tudo bem? Obrigada, hoje eu não vou, mas guarda um pedaço pra mim que eu vou passar aí na sua casa. Acabou. Eu não preciso ir em tudo que me convidam. Porque senão eu teria ido, mas eu tava cansada. Eu comentei aqui com vocês ontem, eu tava cansada, eu queria descansar, eu queria cuidar da minha energia, eu queria estar bem para eu poder servir melhor. E para isso eu preciso dizer não. E o dizer não não é eu não gosto de você. Quando eu falo não para você, seja numa companhia, seja de uma ajuda, seja de algo, qualquer coisa que você esteja me pedindo, quando eu estou falando não, eu não estou dizendo que você não é importante para mim.
Eu não estou dizendo que eu não quero me relacionar com você. Eu não estou dizendo que eu não gosto de você. Eu estou dizendo, agora não dá. Eu tenho outras prioridades neste momento. Minha prioridade era me cuidar. Minha prioridade era me reenergizar. Lembra que eu falei? Eu não preciso nem justificar se eu não quiser. E o dizer não quer dizer também que eu nunca vou fazer, lembra? Ontem eu peguei e fiz isso. Hoje não dá, mas guarda um pedaço que eu quero ir aí comer. Eu posso ir hoje. Ficou bom pra mim, ficou leve pra pessoa. Ela tava me convidando, eu vou encontrar essa pessoa ainda. Eu vou comer o bolo que ela fez com carinho. Mas eu não passei por cima do que era uma prioridade pra mim naquele momento, que era me cuidar. Porque é o que eu falo. Se você tá sempre disponível, se você tá sempre cedendo e flexibilizando, quem tá cuidando dos seus projetos, da sua vida? Quem tá cuidando daquilo que é importante pra você? E é o que eu sempre bato nessa tecla. Você é a sua responsabilidade. Porque senão você é aquela pessoa que tá sempre entrando no papel de vitimismo e culpando os outros pela bagunça que tá aí na tua vida. E quando eu falo bagunça na tua vida, é tanto dentro quanto fora. Então, a minha vida tava uma bagunça. Eu falei pra vocês no começo da live. Eu sentia raiva, eu chorava de raiva. Eu me sentia injustiçada, eu me sentia explorada, eu me sentia sobrecarregada. Certo? E eu sempre escutei. Como eu falei pra vocês, gente, eu nunca fui uma pessoa explosiva, eu sempre fui muito centrada. E ser uma pessoa muito centrada significa que muitas pessoas sempre me buscam, né? Desde pequena. E aí, quando eu queria dizer não, se fosse na minha casa, o bolo ia ter acabado. Na minha também. Mas é as consequências. Então, cada escolha tem um preço que a gente paga. Poderia ser isso também. Poderia pedir pra ir outro dia e não ter mais bolo. É a consequência do meu não. Importante você ter colocado isso na brincadeira, mas é real, né? Então, assim, sempre me pediam muito ajuda e eu me sentia sobrecarregada. E quando eu queria dizer não, eu escutava: quem muito é dado, muito será cobrado. E realmente, eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tenho muitos dons, tanto que hoje eu uso meus dons para atender. O meu servir é totalmente a serviço da espiritualidade, usando os meus dons e não o meu conhecimento. Mas isso era algo muito pesado, porque às vezes eu não queria, eu não tinha condições. Mas eu sempre escutava isso: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu não conseguia dizer não. E quando eu queria dizer não, eu escutava isso, eu me sentia culpada, né? E aí me dava essa raiva, porque eu não estava em condições. E eu estava sempre me anulando. Tudo bem, você precisa mais do que eu, né? Tá, tudo bem, o seu problema é mais importante que o meu. Tudo bem, o que você está precisando é mais importante das coisas que eu preciso fazer na minha vida, entende? Até que chegou um momento que isso ficou insustentável. Eu tive que pagar o preço. Eu tive que passar por essa cortina de fogo que é: eu preciso me fazer ser ouvida. Eu preciso comunicar até onde você está indo, que você não pode mais ir. E não importa como você vai lidar com isso, eu estou fazendo isso por mim. Então, quando eu falo você é a sua responsabilidade, é que ninguém vai respeitar os seus limites sem você comunicar. Sai dessa ilusão de achar que na próxima vez vai ser diferente. Não, eu vou perdoar dessa vez, na próxima vez vai ser diferente. Se você não comunica, se você não impõe o teu limite, isso não vai acontecer. Isso tem que estar claro para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, gente. Eu não sei nem que horas são, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Tá, a gente tem 10 minutinhos mais. Vocês querem trazer alguma pergunta, alguma coisa, antes de eu continuar? Então, você flexibilizar em coisas que são importantes para você, você ceder em coisas que são importantes para você, não vai fazer com que os outros te reconheçam. Gente, a pessoa que mais leva na cara é a pessoa boazinha. As pessoas boazinhas, lembra que eu falei? Eu achava que eu também era, esse discursinho. A pessoa boazinha, ela só não quer pagar o preço. A pessoa boazinha, ela não quer falar: olha, não vou entrar em conflito com você se for necessário. Então a pessoa boazinha, não é que ela é boazinha, ela só não consegue bancar o que ela sente de verdade. E ela paga um preço absurdo. Ninguém respeita a pessoa boazinha, ninguém respeita. Você pode conhecer alguém, você é essa pessoa. Você sabe que onde você vai, se você é essa pessoa, você, tá? Por quê? Porque a pessoa boazinha, ela não tem limite, ela não tem barreira, ela não tem não, ela tá sempre sim pra tudo, é sempre amém pra tudo. E quem não quer uma pessoa sempre disponível? Pra tudo que eu pedir, você vai dizer sim, não é? Então a pessoa boazinha, gente, é a pessoa que mais leva na cara. É a pessoa mais leva na cara porque ela tá sempre dizendo: o que você precisa, o que você quer é mais importante do que o que eu quero, o que eu preciso. Então, eu sempre vou fazer por você. Não importa o que aconteça, eu sempre vou fazer por você. É isso que ela comunica.
Só que ela tá pagando um preço alto, que é deixando a vida dela de segundo plano. E a frustração dessa pessoa que não consegue se bancar, não consegue colocar limite e desagradar, ela vai se sentindo sobrecarregada, porque ela sempre diz sim pros outros, né? Isso. Ela sempre diz sim pros outros e a vida dela vai ficando uma bagunça. Então ela acaba se sentindo injustiçada, sobrecarregada, e ela tá sempre esperando esse reconhecimento. Ela tá sempre esperando que agora eu vou fazer mais um pouco e agora você vai ver quem eu sou e a minha grandeza. Sim? Então é isso. Então cai na real. Ninguém tá preocupado com o que você tá fazendo se você não consegue dizer não. Você não existe. Porque o meu limite, ele comunica. Isso sou eu. Assim como o meu corpo. Isso aqui é uma barreira. Tá comunicando. Isso sou eu. Eu tô comunicando onde eu termino, onde você começa. Isso é o limite. A pessoa boazinha, a pessoa que sempre diz sim, a pessoa que não consegue bancar, é como se ela não existisse, ela é um fantasma. Porque não tem nada comunicando o que é dela, o que é importante pra ela, o que ela gosta. Ela é uma pessoa neutra, ela é uma pessoa nula. Entende? Porque ela tá sempre ali à disposição. Então, você nem sabe dizer com clareza o que é importante pra essa pessoa, o que ela gosta, o que faz ela feliz. Porque ela também não pede ajuda. Geralmente as pessoas elas nem pedem ajuda também, né? Então, assim, é muita coisa que vem com isso de não colocar limites. Como tá acabando aqui, gente, eu tô vendo se tem mais alguma coisa que... Porque eu nunca sigo, né? Eu crio o roteiro, gente, aqui tá cheio de post-it que eu vou falando, não, agora eu vou organizar esse roteiro, mas nunca segue. Vocês já perceberam o jeito que eu converso aqui, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui que tá faltando. Obrigada aí pela decoração. Apanhei muito pra pintar esse arco, gente. Ah, tá. Outra coisa também da pessoa que não diz não, que não coloca limites, é que ela sente raiva quando os seus limites são desrespeitados, mas ela não expressa essa raiva. Ou seja, se eu desrespeitei o seu limite, às vezes eu nem sei que você ficou com raiva. Porque o medo de desagradar, o medo de criar um conflito, ele é tão grande que nem expressar que eu estou desagradada com isso, não sei se essa palavra, se eu estou, sei lá, desconfortável com isso, eu não vou nem expressar pra você, porque eu tenho medo de expressar a minha raiva, de você perceber pela minha cara que eu fecho, pela minha postura corporal, de qualquer coisa. Se você perceber que eu estou com raiva e você ficar chateado ou você não gostar, porque daí é o início de um possível conflito. Entende? Então nem a raiva essa pessoa demonstra. Então ela não vai demonstrar pra você, mas ela vai sair reclamando pra todo mundo. Ela vai reclamar pra todo mundo o que ela tá vivendo, a bucha que ela tá aguentando, porque é isso, né? Olha lá, a Manuela falou, Manuela é minha irmã, gente, é que ela usa São José. O nosso sobrenome é Conter de São José. Eu uso Conter porque quando eu falo São José as pessoas acham que é uma cidade. Eu sempre fui assim, é uma busca incansável de agradar pra ser aceita. É isso mesmo, a Ariane, sim, meu Deus. E deixa eu ver o que mais, gente. Agora é só a revisão aqui do meu post-it não utilizado, para não falar que eu perdi tempo escrevendo. Vamos utilizar essa organização, gente. Então, para de dizer para si mesma, de se identificar e contar uma historinha para si mesma, dizendo que você tem um coração bom, por isso que você perdoa tanto, por isso que você cede tanto. E começa esse reconhecimento. A gente começa a mudar alguma coisa sobre nós mesmos quando a gente para de contar a historinha para justificar o que a gente não dá conta. Quando a gente fala... Vai vir reclamar na live? Não entendi. Não entendi. Não entendi o que você falou, Ariane. Mas assim, e reconhece de... Caramba, eu preciso reconhecer que eu tenho medo. Eu tenho medo mesmo de posicionar. Eu tenho que reconhecer que é difícil. Que eu não sei, ou que eu não sei nem ideia por onde começar. Que pra mim é algo muito grande ainda. E que é mentira essa história de que eu sou boazinha. É mentira essa história que eu consigo perdoar toda vez. Porque o seu sentir, os teus sentimentos vão comunicar. Então se você tá chateada... Criatura, senta aqui na minha frente que eu vou te falar. Você não é flexível, você não tá cedendo, você não tá perdoando, não. Você não tá bancando, tá? Não fala pra pessoa, daí vem reclamar na live. Exatamente, não, mas eu falo, eu sou boquejenta hoje em dia. Hoje em dia, né? Deixa eu ver. Ah, outra coisa que eu já falei pra vocês. Isso, né, de falar, ai, a pessoa é assim mesmo, ela não vai mudar. Meu amor, você vai ser assim mesmo lá na casa do Pi, entende? Você vai ser assim com quem aceita, não aqui. Aqui tem meu professor de Kundalini Yoga, ele dizia, tem mordomo. Essa casa tem mordomo, né? Então é isso, tá tudo bem você fazer isso com os outros.
Comigo não, tá? É desafiador se manter no nosso lugar. Toda hora alguém vem querer invadir nosso espaço. Para isso você precisa ser firme. Lembra que eu falei? Porque se hoje eu coloco um limite, ó, você atrasou? Tudo bem. Então você dá um jeito de ir e a gente se encontra lá. Amanhã você atrasou? Tudo bem. Hoje eu vou te esperar. Ah, eu atrasar não, gente, porque isso é uma coisa que dá pra flexibilizar. Pra mim, dá pra flexibilizar bem. Vou falar algo assim que pra mim, gente, eu sou ariana e tem uma coisa que me deixa louca, me deixa demônia. Olha lá o que a Manuela falou. Eu vou somatizando e explodo. Aliás, não tô mais deixando, eu tô impondo limites. Exatamente. Isso de explodir, gente, é a pessoa que não consegue dizer não e ela foi falando, ai, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima. E aqui dentro, a bola de fogo crescendo, até que ela explode. E daí ninguém entende. Fala, nossa, que guria louca, gente, surtou. O surtou, gente, aguentou muita bucha por muito tempo sem comunicar. O que a pessoa faz? Eu preciso explodir, porque é o balde enchendo. Até que chegar a última gota, a pessoa faz, tipo, eu preciso vomitar isso, eu preciso explodir, eu preciso, como que fala? Rodar, sei lá o que, a baiana. Eu sou péssima com expressão, né? Síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim sempre. Então, ai gente, minha cabeça hoje tá, eu começo a falar alguma coisa, já nem lembro. Ah, tá, lembrei. Então, eu falei que o horário é algo que, pra mim, é tranquilo flexibilizar, né, se não for muito abusivo, muito tempo. Mas algo que eu não admito, não importa qual é o nível de intimidade que a gente tem, é me cobrar. Gente, não me cobre que você vai conhecer o lado demônio da Laura. O cobrar é o quê? Você me convida pra ir na sua casa. E eu falo, olha, hoje não vai rolar, hoje eu não posso, vamos marcar outro dia. Limites também é isso, tá, gente? Não é, tipo, ser uma pedra dura. É o flexibilizar. Passei tempo em um lugar que não gostava, até que falei que não gostava de lá. Eu odeio cobrança. Eu odeio cobrança. Lembra que eu falei? Limite é isso. Você não precisa esperar conhecer meu limite. Eu já comunico. Eu odeio cobrança. Não me cobre. Não me cobre. Então, o que acontece? E o limite é, às vezes, dar uma outra solução. Então, por exemplo, até a Michelle é minha amiga bem íntima de muitos anos. E nós temos esse acordo. Que eu já tenho muitos compromissos, já tenho muitos tenho que na minha vida. Então, algumas coisas eu posso escolher e pode ser leve. E a relação, pra mim, é algo que precisa ser leve. Então, a gente não vai criar os tenho que nas relações, né? De coisas que a gente escolhe, tá, gente? Então, por exemplo, a gente combina, vamos tomar café amanhã à tarde? Tô trazendo aqui, a Michelle tá ao vivo, ela pode falar pra vocês. Vamos tomar café amanhã à tarde. Então tá, 3 horas pra você, ok? Tranquilo. 2 horas da tarde, a gente já vai mandar. Mi, você ainda tá afim de ir no café? Ah, não tô, cara. Acabou. Ela não precisa falar. Você tá afim? Ah, eu não tô mais afim hoje. A gente não vai porque a gente combinou. Então a nossa relação é leve, não tem o que. A gente combinou, mas chega antes, a gente já conhece. E a gente deixa assim, e aí, você tá afim ainda? Eu tô, você tá? Tô, então vamos. Não tô, tudo bem, te marca outra hora. Então, as minhas relações mais íntimas são isso. Então, eu fico louca se você me convida. Vem tomar café na minha casa? A gente pode convidar, porque eu amo tomar café na casa dos outros. E como bastante. Sempre falo, se me convida, tem bastante comida, porque eu como bastante. E aí, você me convida e eu não vou. E aí, você me cobra. Você não vem na minha casa. Gente, isso aí é o suficiente pra eu já começar assim, ó. Aí eu falo, não me cobre. Na hora que eu quiser ir de coração, que eu vou lá com presença, eu nem mexo no celular, vou estar entregue ali, trocando com você, compartilhando com você, conectando com você, vou estar, tipo assim, me abrindo, dando o meu melhor, assim, trocando mesmo. A Nayara come mesmo, bem sei. Como mesmo, gente. Não sou de comer uma frutinha e falar que tô satisfeita, não. Então, quando eu falo sim pra você, eu vou falar sim com o que existe de melhor em mim. Eu vou estar ali. Mas se eu falo não... eu não tô afim. Se eu for ali, vai ser por obrigação, vai ser ruim pra mim. Pode ser bom pra você, mas vai ser ruim pra mim. Não vai ser verdadeiro. Então, cobrança é algo que eu não admito. Eu não admito nas minhas relações, cobrança. Diferente de trabalho, né? Se você me paga, você me contrata, existe um acordo aqui na relação de trabalho. E aí tem coisas que você sim deve me cobrar. Porque eu me dispus a te oferecer isso. E você tem que me cobrar isso que eu falei. Isso é um acordo. Agora, em relações fora de trabalho, não. Eu e a Aline somos assim. Prometi de fazer uma sopa e não fiz. Ela disse, tá tudo bem. Eu respondi, eu sei. Exatamente. Pra não ser pesado. A gente já tem tanta coisa, tanto tem o quê? Que pra mim, Laura, as relações é um lugar onde é pra ser leve, é pra ser prazeroso. E eu só me relaciono nessa condição. Se começa com exigência de coisas que eu deveria fazer, eu caio bem fora, tá? Então, é isso.
né? Falou celular, lembrei o quê? Não entendi. Então, os limites, ficar no celular quando marcou um bate-papo. Exatamente. E limites, então você vai comunicando, você vai falando as coisas que você gosta, coisas que você não gosta, aquilo que te machuca, aquilo que... Entende? E você vai falando isso, gente, numa conversa. Assim como a gente tá conversando agora, por exemplo, eu vou falando, olha, gente, pra mim, eu não gosto de ser cobrada. Se você me convida, eu não gosto de dizer com antecedência que eu quero ir. Então, eu posso confirmar no dia com você? É tudo bem a gente conversar no dia? Porque pode chegar no dia e eu tá cansado, tá no dia tá indisposta. Isso, eu tô falando limite. Não tá tranquilo aqui eu falando meu limite pra você? Você me chama, olha, posso confirmar mais perto no dia? Porque eu não sei como que eu vou estar de tarefa, de atendimento, com meus compromissos. Aí no dia eu vejo se eu posso ir. Quanto tempo antes que eu preciso confirmar com você? Tô colocando limite. Entende? Então a gente vai estipulando isso o tempo inteiro. E isso pode ser comunicado. Agora é diferente quando eu não comuniquei antes e eu preciso impor. Gente, deixa eu encerrar essa live. Deixa eu só terminar aqui e ver as minhas anotações. Deixa eu ver se tem uma coisa importante que eu não falei ainda. Eu acho que eu falei quase tudo. Tem outra coisa aqui que eu anotei, mas isso ia dar sobre conflitos, sobre a importância, o que está por trás dos conflitos, a importância disso, mas isso eu acho que é o tema de outra live. Se tem alguma coisa aqui, gente, que vocês querem que eu aprofunde, vocês deixam, porque semana que vem eu não defini o tema da live ainda. E aí eu posso trazer algo mais profundo. Se vocês querem que eu fale sobre conflitos, porque eu anotei aqui, ó. Limites não são para agradar. Conflito é uma oportunidade de organizar as coisas e tirar o que está por baixo do tapete. Então tá, só vou revisar aqui, gente, o que é importante para vocês, para quem quer começar a pôr limites e tem muita dificuldade. A primeira tarefa que você vai fazer é começar a observar. Quando você fica triste, quando você fica ressentida, quando você se sente desrespeitada ou explorada. Identifica isso. Isso tá comunicando esses momentos. Nayara me deu o bolo ontem, tá tudo bem. Esses momentos e mostrando que um limite foi desrespeitado. Então, não precisa ser algo extremo. Lembra como eu falei? Pode ser algo simples. Não precisa ser algo que realmente é agressivo. Mas algo simples. Fiquei chateada. Opa, tem um limite aqui que vai ser legal eu comunicar, tá? Segundo, identifica então o que faz com que você se sinta desse jeito. O que de fato aconteceu ali? O que foi que aconteceu? Você não foi avisada? Enfim, né? Observa isso. E depois, o que você vai fazer? Opa, identifiquei, Laura, consegui identificar um limite meu. Você vai começar a comunicar, né? Você vai começar a comunicar isso para as pessoas na relação, certo? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer a sobremesa antes. Isso não é um limite, tá? Só para dizer. Então, por exemplo, se a gente vai num restaurante, eu vou chegar lá e vou comunicar. Oi, eu posso comer... você pode trazer o doce antes do prato principal, se for à la carte, por exemplo, entende? Então eu começo a comunicar isso para as pessoas. É a mesma coisa com os limites, você começa a comunicar para não esperar que a pessoa passe esse limite para que você precise então se posicionar, certo? E não acredite que a pessoa vai adivinhar. Ninguém tem bola de neve, o que é óbvio precisa ser dito, só tá claro, você só comunicou quando qualquer outra pessoa poderia reproduzir o teu limite. Como eu falei, eu não aceito ser cobrada. Então, se qualquer outra pessoa aqui da live te perguntar qual é o limite da Laura, vai saber dizer, ela não aceita ser cobrada. Não é dar indiretinha, não é eu vou me recolher e vou te punir por isso, no sentido de vou deixar de falar com você. Porque você não vai saber pelo que eu tô me afastando. Você só vai achar que eu tô na minha. Então, os limites a gente precisa comunicar. E você só vai estar comunicando quando você fala com clareza, tá? Clareza. Então, o óbvio precisa ser dito, sai desse negócio de deixar subentendido e de dar indiretas, tá bom, gente? Tem alguma dúvida aí? Eu vou pedir vou deixar a live salva, gente, e eu vou pedir para vocês me darem sugestões lá nos stories sobre o tema da próxima semana. Se vocês querem que eu me aprofunde mais nisso, que eu fale mais sobre algo que eu coloquei aqui para vocês.
E quero dizer, gente, eu trabalho com harmonização terapêutica, que é um processo, harmonização emocional, que é um processo terapêutico que eu faço online, é um processo espiritual, ou seja, eu vou acessar o teu campo, então você nem precisa abrir a boca pra mim, você pode sentar e eu vou ler o teu campo, porque eu vou chamar a tua espiritualidade e eles vão me dizer, olha, é isso que ela tá vivendo, é isso que ela sente, é isso que ela se comporta, é isso que tá bloqueando ela. Porque muitas vezes a gente se identifica com essas historinhas que a gente conta pra gente. De eu sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa compreensiva. E quando eu chamo a sua espiritualidade, é como se o anjo da guarda estivesse do meu lado falando, olha, isso que ela tá vivendo, esse problema que ela tá vivendo, é porque isso acontece, isso acontece, isso acontece. Então, é um processo que ele acontece, é espiritual, não é um processo que a gente vai ficar conversando, e eu vou te dando consciência das coisas que você tá vivendo e que você não tá enxergando. Das historinhas que você tá identificada e que você precisa liberar, tá? Então, pra quem quiser começar o processo, pra quem sentir de eu tô enroscada nisso aqui já faz muitos anos e agora já tá bom pra dar um chega, ou eu percebo que eu tô repetindo um padrão e agora eu quero sair desse padrão para que eu possa ir além, viver outras coisas que façam mais sentido pra mim. Quem quiser começar esse processo, para o início, só até amanhã eu vou dar o acesso ao curso do Mergulhando em Si, que é um curso, o primeiro Mergulhando em Si que eu fiz online, para quem quer começar esse processo de autoconhecimento, começar a entender como que precisa se posicionar, o que é importante. Então, quem quiser começar, é só me chamar lá pelo direct, tá bom? Certo, gente? Um beijão pra vocês, ótimo dia. Vou deixar a live salva, compartilha e manda pro pessoal aí que vocês sabem que tem dificuldade em se posicionar, em colocar limites, tá bom? Ah, o Marcelo ficou até o final, nem sabia, Marcelo. Obrigado. Tchau, gente.